Olá, boa tarde. Vou aguardar o pessoal chegando. Boa tarde, sejam bem-vindos. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Se vocês puderem dar um feedback, se o áudio e a imagem está ok? Olá, sejam bem-vindos. Quanto tempo eu não apareço por aqui, não é? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Jéssica, sou psicoterapeuta e eu falo a partir da psicanálise, né? O nosso bate-papo de hoje será sobre ludoterapia, sobre a terapia do brincar, análise infantil, né? Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, Rodolfo. Ótimo. Que bom, sejam muito bem-vindos. O nosso bate-papo hoje, então, é sobre ludoterapia, sobre um atendimento infantil. Quando indicar uma criança para que busque um acompanhamento psicológico, né? O que é a ludoterapia, né? É claro que a minha fala sempre será baseada na psicanálise, que é a forma como eu vejo o ser humano, que é a forma como eu penso as questões da vida de uma maneira geral. Como vocês podem ver ao fundo, aqui eu vou deixar descrito para quem quiser me acompanhar depois nas redes sociais, vocês podem me encontrar como Depois do Divã, né? @depoisdodivã, no YouTube, no Facebook e também no Instagram, ok? Eu vou iniciar então. Olha que bacana, tem estudante de psicologia e uma psicanálise, Carla, seja bem-vinda. Ótima. Será um bate-papo descontraído, então eu vou falar alguns conceitos sobre ludoterapia, né? Eu vou começar explicando um pouco sobre o que é, quando pedir esse encaminhamento, e dúvidas que vocês tiverem a respeito, vocês podem me mandar, ou o que vocês pensam sobre. É para ser um bate-papo bem descontraído mesmo, é a intenção, né? Então vamos lá. O que é a ludoterapia em si, né? Diferente do adulto, uma criança ela não vai para um setting terapêutico, vai deitar em um divã ou vai se sentar em uma poltrona e vai falar sobre o que dói e vai dizer sobre os sentimentos, sobre o que ela vive. Isso de fato não vai acontecer. Algumas crianças conseguem verbalizar o que está sentindo, o que está vivendo, mas a maioria não. Então, como que a criança se expressa? Então, como que a gente vai fazer esse trabalho? Através da ludo, que quer dizer brincadeira, né? É através dos jogos, de brincadeiras, de desenhos, né? Então, às vezes é natural, por exemplo, os pais receberem a criança depois da análise e a criança dizer: eu só tava brincando, né? Então, às vezes, alguns pais ficam meio desorientados. Mas como assim só brincando, né? Tô levando meu filho aí só pra brincar? Só que não, essa é a maneira como a gente vai analisar. Dentro de um setting terapêutico, uma brincadeira, né? Nunca é só uma brincadeira. É a forma da criança contar o que ela vem vivendo, o que ela vem passando, o que ela tem sentindo, a dinâmica da família, o sintoma que ela tá apresentando. Quando então, qual é a idade que uma criança é indicada para a ludoterapia? Bom, antes de eu falar sobre essa questão da idade, vou mencionar um pouquinho da história. Para quem tem conhecimento, eu vi que tem bastante estudante de psicologia que já teve algum tipo de contato com a psicanálise, então eu vou direcionar minha fala para esses dois grupos. Pessoas que nunca ouviram falar sobre e pessoas que já têm um pouco de contato, então vai ficar fácil de vocês entenderem, ok? Então, ludoterapia surgiu da onde, né? O que é isso? O Freud, por mais que ele não tenha analisado fisicamente no mesmo espaço uma criança, ele acabou dando uma base, claro, com a criação da psicanálise, né, principalmente do desenvolvimento libidinal,
né, as fases do desenvolvimento libidinal, mas ele faz algumas orientações, um caso que é famoso, que é o caso do pequeno Hans, né, é um menino, onde ele vê pessoalmente apenas uma vez essa criança. E o fato dela jogar um brinquedo e puxar de volta, se eu não me engano era um carretel, se eu não me engano, acho que era um carretel, que jogava e puxava de volta. Esse ato de jogar e puxar, para ele já surgiu como um alerta de que aquela brincadeira não era só uma brincadeira, mas uma tentativa de comunicação. Então, Freud ele dá um início para isso, mas ele não se aprofunda nesse termo. Nós vamos ter a filha dele, a Ana Freud. Ela vai trazer algumas contribuições para a psicanálise infantil, para olhar e interpretar a forma como a criança age, como ela se expressa, enfim, né? Porém, a Ana Freud, por mais que ela tenha sido a filha do Freud, tenha dado sequência a essa teoria, o nome dela dentro da psicologia infantil não é o de maior impacto. E sim, principalmente, que eu quero deixar claro aqui, dentro da psicanálise existem várias linhas de psicanálise, né? Vários pensadores que contribuíram. Esse tipo de psicanálise que eu estou propondo é uma psicanálise contemporânea, no qual eu vou me utilizar de 4 autores principais, que é o Freud, que é o início de tudo, Melanie Klein, Wilfred Bion e Donald Winnicott. Então, é dentro dessa vertente de psicanálise que eu estou me pronunciando aqui, ok? Então, o nome mais forte dentro da ludoterapia do atendimento infantil, dentro do que eu promovo, é a Melanie Klein, onde ela vai sugerir técnicas, né, para as brincadeiras, onde ela vai trazer a questão da construção da caixa lúdica, onde nós vamos ver que o espaço é diferente, a dinâmica é diferente de um atendimento de adultos, né? Então, o maior nome dentro da psicologia infantil é Melanie Klein. Quem tem conhecimento, quem já tem algum contato, né? Então, dentro da ludoterapia, ela é como se a gente pensasse assim, que o pai da psicanálise seria Freud e a Melanie Klein é como se fosse uma mãe, né? Então, a gente teria esses 2 grandes nomes dentro dessa corrente de psicanálise. Então, tirando a teoria de lado, só para quem já tem um contato poder se orientar. Agora a gente vai falar de forma mais simples, né? Para que todo mundo consiga entender. Então, assim, como que é através de brincadeiras? Mas como que funciona? Quando eu recebo uma criança, quando essa criança é encaminhado para um profissional, para um acompanhamento psicológico, quais são os critérios para isso, né? Qual é a idade que se inicia? Então, nós temos casos, por exemplo, de crianças que iniciaram um tratamento com 15 meses, né? Com 1 ano e alguns meses, com 1 ano e 3 meses. Então, a partir desse período, já é possível realizar um trabalho analítico. E aí vocês me perguntam, mas como assim uma criança de 1 ano e meio vai para análise, né? Depende muito do que ela já passou, mesmo sendo tão pouca a idade, sabe? Às vezes ela perdeu a mãe no parto, às vezes os pais se separaram, às vezes a mãe teve alguma complicação e teve que ficar afastada por ela por algum tempo, né? Então, tudo na vida de uma criança é analisado, né? O que a psicanálise vai ver? Não só a ludoterapia, mas a psicanálise de uma forma geral. Porque por mais que eu vou estar falando aqui sobre atendimento infantil, ele não se difere muito do atendimento do adulto, é muito similar, sabe? Então, a diferença é a questão da brincadeira, do brincar, né, pro verbal, mas é muito próximo os 2 atendimentos. Então, tudo na vida do indivíduo, seja ele criança ou já adulto, a concepção dessa gestação já vai influenciar no sintoma que a criança está tendo, né? Então, por exemplo, a gravidez foi desejada ou não? Como foi o parto? Como foi a amamentação? Como foi a troca da amamentação para alimentos sólidos? Como foi o desfraude? Como foi o ambiente que recebeu essa criança após o nascimento? Tem irmãos? Não tem irmãos? Essa criança, ela convive com os pais ou ela convive só com um?
né? Só com a mãe ou só com o pai? Quando eu falar aqui de pai ou mãe, eu sempre vou estar falando de uma função materna, uma função paterna, né? As pessoas que estão exercendo essa função nesse momento, que isso é importante. Então, com que idade já ficou claro, certo? Então, a partir de 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, é possível receber uma criança. Vai depender muito da criança, porque é muito pequenininha. Então, tem crianças que às vezes não vai conseguir ficar longe da mãe, porque na verdade ela precisa da mãe, né? Então, o que é orientado? Que essa mãe busque uma ajuda profissional, para que ela consiga lidar com a dor dela e oferecer um ambiente saudável a essa criança. Né? Qualquer que seja a idade, mesmo que a criança, por exemplo, mesmo no caso da criança não estar apta a iniciar o processo, mas mesmo a criança que também já iniciou o processo analítico, é importante que os pais também vão para análise pessoal, né? Porque o filho é um sintoma dos pais. O que incomoda no seu filho é provavelmente algo que você esteja fazendo, porque uma criança ela apenas reproduz o que ela vive, ela apenas reproduz o que ela está sentindo, o que ela está vivendo. Por exemplo, uma criança que comete bullying na escola é uma criança que provavelmente sofre bullying e muito provavelmente ela possa sofrer em casa, vindo dos pais. Né? Então, todo aquele que provoca o bullying, ele já sofreu bullying em algum momento. E isso não quer dizer que todo aquele que sofreu bullying vai provocar o bullying, entendem? Então há uma diferença. Então, por exemplo, tá tendo queixa que a criança tem hiperatividade na escola. Aí a gente vai começar a analisar, né? Será que é hiperatividade? Será que é isso mesmo? Por quê? Porque a gente tem uma demanda muito alta nas escolas, certo? Para apenas um professor e um auxiliar no máximo. A gente vai ter 30 ou às vezes 40 alunos se nós estamos falando de um ensino público, né? E um ensino público. Então é uma demanda muito alta para um professor que é bem mal pago, né? E às vezes ele não é estruturado lá na faculdade, na formação dele, sobre como lidar com esse tipo de criança, que não é um tipo de criança específico, é apenas uma criança, né? Não tem a diferença entre um tipo de abordagem e outro. Eu vou ter que olhar o indivíduo individualmente, entender que, por exemplo, cada criança tem o seu momento, tem o seu tempo de aprendizagem. Então, às vezes eu vou estar rotulando uma criança como hiperativa e de fato ela não é hiperativa, porque às vezes ela está com um problema em casa. Quem de vocês, por exemplo, que tem algum conflito, que está com um problema sério, que não consegue resolver, consegue se concentrar no trabalho? Ou consegue parar para estudar e realmente entender o que está sendo dito? Né? Então, assim, toda criança que apresenta algum tipo de sintoma, enurese noturna, por exemplo, que é o xixi noturno, né? Encoprese também, que é o cocô, né, que às vezes é feito na roupa, todo tipo de sintoma que a criança apresenta, a falta de alimentação, irritabilidade, a forma de se comunicar, a ausência da fala, a ausência do andar, do caminhar para crianças menores, tudo isso tem uma explicação, tudo isso tem um porquê, só que vai depender da história de cada criança, vai depender do desenvolvimento dela, de como ela tá como o ambiente está acolhendo isso, né? O Winnicott, para quem tem conhecimento, Donald Winnicott, que é um psicanalista que ele foi pediatra por muitos anos, por 30 anos, e aí depois ele foi se tornando psicanalista. Né? Então ele contribui muito também para o tipo de atendimento infantil, também é um dos grandes nomes, né, do tipo de psicanálise que eu promovo. Então, por exemplo, ele vai falar muito sobre a questão do ambiente que essa criança está inserido, da mãe, né? Porque a criança, ela vai se reconhecer quanto pessoa, ela vai reconhecer as suas qualidades, quem ela é, as suas produções, através do vínculo materno, através do relacionamento com a mãe, que é o primeiro contato com o mundo, é o meu primeiro contato com o outro, né? Posteriormente, em como essa mãe vai apresentar esse pai, né? E é claro que quando eu tô falando de uma mãe, não tem como eu falar da mãe, da função materna, sem
unir o pai junto, a função paterna. Porque aquela que infelizmente por algum motivo, ou porque o pai não quis assumir a função, ou porque, enfim, não pôde ter esse companheiro do lado, ela vai ter que fragmentar algumas funções que ela poderia dividir, se dedicar somente para a criança, para sanar outras coisas, como por exemplo, trazer o alimento, né? Uma mulher que não tem, às vezes, alguém que possa auxiliar na questão do financeiro, que também acaba pesando, é uma mulher que com 4 meses de idade, 4 meses de vida de um bebê, ele vai ter que ser deixado em uma instituição, para que essa mãe vá trabalhar, né? Então, assim, acaba tendo-se algumas... Eu não tô dizendo que isso é um erro, vocês entendem, né? Mas acontecem algumas falhas nesse percurso que é natural e que essa mãe, ela tá dando o seu melhor naquele momento. Mas não tem como a gente ter uma comparação de uma criança que passa todo um dia com uma mãe, de uma criança que infelizmente fica só na parte da noite, só um período menor do dia, né? Então isso faz diferença em como a criança se desenvolve. Né? Então, o que a gente está falando aqui? Dessa questão do ambiente, de como o ambiente recebe essa criança. Por que essa criança vai para um atendimento psicoterápico? Por exemplo, eu já dei início de que é a partir de 1 ano, mais ou menos em 2 meses, depende de profissionais, aceitam com menos tempo, ou tem profissionais que aceitam com mais tempo. Então, por exemplo, vai depender muito de cada profissional. Tem profissional que só aceita criança a partir de 4 anos de idade. Tem profissionais que só aceitam crianças a partir de 5 anos de idade. Então, vai depender muito do profissional. É por isso que quando eu vou buscar uma ajuda, eu preciso me comunicar com ele e entender, né, o que é uma demanda ou não. O que é, por exemplo, de motivos para eu levar essa criança para uma ajuda profissional? Eu busco uma orientação psicológica quando, por exemplo, eu estou em um processo de separação e eu não estou conseguindo lidar. Os cônjuges já não se comunicam mais, né? E às vezes a gente acaba vendo algumas famílias provocarem alienação parental, que é quando eu tento colocar uma criança contra o outro cônjuge, né? Contra, por exemplo, a mãe contra o pai ou o pai contra a mãe. E isso prejudica muito a criança, porque ela fica nesse meio termo de uma disputa que na verdade só prejudica a criança, em vez de estarem ali por ela. Então, todo e qualquer acontecimento na vida de uma criança, é importante que eu diga a verdade. É claro que eu vou ter que dosar como eu vou dizer, eu vou ter que adaptar a minha linguagem para a idade daquela criança, né? Então, se aquela criança teve a perda de um ente querido, se essa criança teve a perda de um animalzinho, por exemplo, às vezes os pais podem olhar para isso, era só um cachorrinho, né? E não dar o devido valor a essa dor, né, que a criança está sentindo no momento. Então, todo e qualquer acontecimento para essa criança, uma mudança de um amiguinho de colégio, de cidade, tudo isso provoca sentimentos que a criança não sabe ainda nomear, né? Por isso que a gente tem que estar sempre explicando da forma mais clara possível. Porque vamos parar para pensar. Se eu não falo a verdade para essa criança, quando vocês estão andando na rua, né, e vocês veem uma confusão, uma gritaria, o povo ali conversando, falando alto, qual que é a primeira coisa que a gente faz? Primeiro que para o ser humano admitir o não saber é algo extremamente insuportável. Né? Então a gente olha para a situação e tenta pensar, deixa eu ver o que tá acontecendo. Tô vendo a pessoa brigando aqui, ó, a outra tá chorando ali. Eles devem ter brigado, ou deve ter acontecido isso. A gente começa mentalmente a formar uma história para preencher a angústia do vazio, do não saber, né? Então às vezes é por isso que às vezes a gente acaba aceitando meias respostas, né? Só para fingir que tá entendendo o que tá acontecendo. Né? Então, se a gente adulto já faz isso, a criança também. A criança ainda é pior, sabe por quê? Porque quando ela vê a briga dos pais, nesse caso, ela vai se culpar, né? Será que eu provoquei isso? Será que a culpa é minha? Por que eles estão brigando? Né? Então, esse é o primeiro passo da criança, do adolescente, porque eles
Isso, dependendo de todo o histórico que ele já viveu, pode dar a intenção, pode dar a impressão de que eles estão atrapalhando, sabe? Então, por exemplo, uma separação, quando não é bem explicada, vai gerar sintomas e consequências nessa criança. Uma criança que tem o seu desfraude forçado, sabe? Quando ainda não é o tempo da criança e ela é forçada a ficar sem a fralda, por exemplo. Vai gerar outros sintomas, outras consequências. Uma criança que não consegue se alimentar. Por que não consegue se alimentar? De que tipo? Né? E vale lembrar que não adianta você oferecer o brócolis e comer o pão, né? E também não adianta você dizer para a criança, coma toda o brócolis que depois você come o brigadeiro. Porque aí você está dizendo que ela vai ter que passar por um processo ruim para depois chegar em algo prazeroso. Então não dá. Então o que você quer que seu filho haja? Como ele haja, você precisa agir, né? Então como eu tenho agido? O que tem me incomodado na minha criança? Será que eu faço? Né? Já recebi muitos pais, por exemplo, dizendo que os filhos estavam muito tecnológicos, né? Que só ficavam em frente a um computador, a uma televisão, com jogos ou coisas desse tipo. Aí a primeira coisa que a gente pensa, quem compra? Né? A criança não tem dinheiro para ir até lá comprar, ok? Ok, tudo bem, dá. Então eu não vou comprar nada que seja eletrônico para o meu filho? Não, não é isso, né? A questão é quanto tempo você passa, né? Porque às vezes você reclama do filho, mas quando vai ver na hora do almoço, os pais também estão aqui, né? Quando vai ver na hora do jantar, os pais também estão aqui. Então, quanto tempo é dedicado para essa criança? Quanto tempo realmente, sabe? Porque não é só você estar em um mesmo espaço físico, é você estar de fato ali. Porque às vezes a gente percebe que eles estão todos na mesma casa, mas está cada um em um quarto. E aí quando vê a criança ou adolescente está sozinho, né? E aí vai fazer o quê? Né? Então, por isso que a gente sempre diz, o filho é o sintoma dos pais. Então, essa primeira questão, né? Então, eu vou buscar quando algo me dar um alerta de, peraí, eu acho que tem alguma coisa errada aqui, ou eu vou buscar uma orientação, né? Olha, eu tô sentindo que meu filho tá fazendo isso, tá vivendo aquilo. Será que sabe? Buscar uma orientação nesse sentido, para entender se é necessário ou não. Se é necessário que só você vá para análise ou se é necessário que a criança também vá, né? Então, a gente já deu esse primeiro passo. Agora, como que funciona esse atendimento, né? De início, crianças como eu pratico a ludoterapia com base nas teorias de Melanie Klein, certo? Então, o meu primeiro contato, até uns 10 anos mais ou menos, será com os pais, com a mãe ou com o pai. Né? A pessoa que quiser vir até aqui para poder me contar a história dessa criança, para eu poder colher alguns dados que para mim é importante para iniciar o tratamento. Então, a primeira sessão é com os pais, até 10, 11 anos no máximo, eu realizo com os pais. A partir dessa idade, que a gente já está falando de uma adolescência, a partir dos 12 anos, eu vou entrar em contato direto com a criança, né? E aí eu vou explicar essas questões. Então, o que vai ser nessa primeira entrevista inicial com os pais? Eu vou colher dados de todo o histórico da criança até aquele momento. Então, a gravidez foi desejada, não foi desejada? Como foi a gestação? Teve algumas complicações? Você passou por algum momento difícil durante a gestação? Como foi os primeiros anos de vida, dependendo da idade da criança? A amamentação, o desfraude, o andar, o caminhar, com quem dorme, como que é a dinâmica do dia a dia dela, como é que os pais recebem quando ela quebra algo, faz alguma arte, como eles recebem quando ela ganha algo, quando ela conquista algo, como é o dia a dia dela, como é um fim de semana, se os pais são separados, com que frequência vê o outro cônjuge, como que é essa união, né? Os pais se conversam ou não. Então, assim, são várias questões que vão ser preenchidas nesse primeiro contato, né, com os pais. É importante frisar, por exemplo, quem é estudante de psi aqui, não existe em psicanálise uma anamnese, que é como a gente chama, já estipulada, sabe assim, já fixada.
Cada analista vai criar a sua própria demanda que é importante para você. Então, se é importante para você saber sobre isso ou aquilo, você vai construir a sua própria anamnese, né? Então, isso que é interessante. Agora, o primeiro contato com a criança, né, em si. Eu tô vendo que tem algumas pessoas interagindo, eu vou responder vocês, ok? Então, quem tiver já dúvidas do que eu tô falando, vocês podem me mandar que eu vou responder daqui a pouco. Eu vou só finalizar essa questão do atendimento. Pera aí um pouquinho. Só ligar o ar aqui. Bom, então, o primeiro contato com a criança, nós vamos fazer a criação da caixa lúdica, né? O que é essa caixa lúdica? É uma caixa em MDF, onde eu vou ter uma tranca, né? Onde eu vou ter um cadeado e uma chavinha que será dada a essa criança. E toda sessão que ela vir, ela vai me trazer essa chavinha, certo? Para que ela abra essa caixa. Dentro dessa caixa terão objetos que representem e que eu possa trabalhar. Como, por exemplo, um representante da família, que pode ser composta por uma família terapêutica, por um conjuntinho, pode ser de animaizinhos, mas que remete a mãe, a pai, a irmãos, a avó, sabe? De acordo com a família. Nós vamos colocar alguns objetos que remetem à arma, por exemplo, uma faca ou uma arma de brinquedo, coisas assim que a gente pode analisar a questão da agressividade, né, na criança e para que ela consiga elaborar alguns conflitos. Tinta guache, massinha de modelar, alguns outros bichinhos, enfim, elementos que vão ajudar a criança a se comunicar comigo, sabe? Então essa é a forma como ela vai me contar a necessidade, o que ela sente, o que ela não sente através da brincadeira. Essa caixa lúdica, ela é um representante do mundo interno da criança, né? Então, por exemplo, uma criança que vem ao meu consultório e que não abre a caixinha, é uma maneira dela me dizer que tem coisas ali que ela não tá conseguindo falar hoje, que tá muito difícil de falar, mas aí ela vai me contar de outras maneiras, né? Através de um desenho, através de uma pintura, de um jogo, a dificuldade de ganhar um jogo, por exemplo, um jogo de tabuleiro, que a gente usa bastante. A dificuldade de ganhar esse jogo, ou a dificuldade em perder esse jogo, ou, sabe? A dificuldade de lidar com regras. Então, tudo isso é analisado no atendimento infantil, né? Então, são elementos importantes, como também a gente vai ter uma casinha lúdica, que é uma réplica de uma casinha, onde a gente vai entender a dinâmica da casa, quem dorme com quem dá banho em quem fica com quem faz a comida, quem fica na sala, coisas assim, com objetos. Nós vamos ter também uma família sexualizada, né, onde tem todos os órgãos genitais. Por quê? Porque a criança entende das coisas e às vezes surgem curiosidades, né? Então é importante que a gente saiba como dizer isso para a criança. Tudo que é extremo é prejudicial. Não dizer quando a criança pergunta e dizer em excesso quando a criança pergunta, sabe? Então, por exemplo, a criança vai perguntar: mãe, como nascem os bebês? Né? Então, não dá para eu dizer que ele vem da cegonha, sabe? Não dá para eu dizer que colocou uma sementinha de melancia no meu umbigo e aí nasceu um bebê. Já recebi um caso de uma criança que machucou tanto o próprio umbigo porque a mãe estava grávida e estava tentando enfiar uma sementinha, porque a criança também queria ter um bebê, porque estava com ciúmes, porque estava com inveja, para quem estuda psicanálise, né? Então, assim, eu preciso dizer a verdade, mas palpando a verdade. Eu vou dizer o que acontece de fato detalhado? Não, mas eu também não preciso mentir, né? Só responda e vê se a criança fica suficiente com o que ela tá absorvendo, sabe? Ela vai te questionando conforme a curiosidade dela foi entendendo. Até porque hoje em dia a gente tem tecnologia, né? Criança tem acesso a tudo, então ela consegue ver tudo o que ela quiser. Um outro grande erro, além da verdade do que eu estava dizendo, por exemplo, que acontece dentro de casa e que às vezes os pais não notam, é essa questão da mentira, né? De eu não dizer a verdade. Então eu não explico o que é a morte, eu não explico o que é uma briga, eu não explico o que é uma mudança, eu não explico o que são os órgãos sexuais, eu não explico o que é raiva, eu não explico o que é
Sabe, sentimentos, situações, tudo não é explicado, porque tem um pensamento de que, é só uma criança, né? É só uma criança e não sabe do que está acontecendo, então não preciso dizer. E aí é que tá um engano, porque a criança, vou te dar um exemplo, uma criança de 2 anos de idade, durante uma sessão analítica, ela pegou, eu tenho uma cozinha, sabe assim, uma cozinha de brinquedo, né? Ela pegou uma faquinha e ela matava todos os bonecos que tinham aqui. Ela matava os ursos, ela matava os bonecos, ela matava tudo. Essa criança presenciou o pai tentando agredir a mãe com uma faca. E essa criança tinha 2 anos. Entendem? Então, assim, não é porque tem 1 ano que não tá entendendo, que não tá vendo, que não tá ouvindo. Quantas crianças já me disseram que ouviram brigas, me detalharam situações, entendem que não vem ao caso agora, né? Mas assim, criança vê, criança sente e principalmente o problema é que elas se culpam por tudo. Então, vou me separar, então eu preciso comunicar como vai ser a nova vida dessa criança. Né? Quanto tempo ela vai ver o pai, quando ela vai ver a mãe, como vai ser a questão dos irmãos, se tem irmão, se não tem, ou se não aconteceu isso, se teve infelizmente o falecimento de uma das partes. Então, como que eu vou explicar isso para ela? Né? Então, tudo isso é importante. Agora vamos para um outro ponto. Caso eu não sei como falar, né? Caso eu não saiba como dizer, eu procuro uma ajuda profissional que possa me orientar, não fazer o meu papel. Sabe, o nosso papel quanto psicólogo, psicoterapeuta, psicanalista, não é o de fazer o papel da família, sabe? Mas é proporcionar um ambiente para que a criança consiga elaborar tudo o que ela está sentindo, para que ela consiga se comunicar, né? E a gente possa de alguma forma comunicar aos pais. A partir de agora, eu vou responder as perguntas e aí a gente vai discutindo a mais, ok? Então vamos ver então, peraí. Boa noite para quem chegou agora, quem ainda não está entendendo nada. Eu sou a Jéssica, sou psicoterapeuta e aqui atrás é como vocês podem me encontrar, que é Depois do Divã, @Depois do Divã, YouTube, Facebook e Instagram. Boa noite, pessoal. Olha, tem bastante estudante de psicologia, que bacana. Boa noite, Roberta. Roberta já estava comigo em algumas lives anteriores, né? Fazia um tempo que eu não vim aqui. Carla, boa noite. Ela colocou, nossa, doutora, tem muitos pais que não sabem quase nada na educação dos filhos. Difícil. A função da psicanálise não é ensinar os pais a ser pais. É justamente deixar que eles entendam que ninguém ensina uma mãe a ser mãe. Ninguém ensina um pai a ser pai. O que a gente precisa pensar? Que, por exemplo, uma mãe que é jovem, ou qualquer mãe, jovem no sentido assim, primeiro filho, né? Você vai ter o teu tempo para poder entender o teu filho, sabe? Que vai ser diferente de uma outra criança, que vai ser diferente de uma outra gravidez. Nenhuma gravidez é igual, porque a tua condição financeira vai estar diferente, você vai estar diferente, seu esposo vai estar diferente, ou seu companheiro, enfim, né? Então tudo isso muda, não existe gravidez iguais, não existe você comparar o teu filho com o outro. O teu filho vai ter um tempo, tô colocando de maneira ampla, tá? A criança vai ter um tempo para caminhar, para andar. É importante eu respeitar o tempo dessa mãe. Na verdade, tem uma ideia de que assim, nasce um bebê, nasce uma mãe, sabe? Não é bem assim. Essa mãe vai ser construída, ela vai se construir aos poucos. Aos poucos ela vai entender que aquele chorinho quer dizer que é fome, ou aquele chorinho era só um colo, sabe? Era só o aconchego e o cheiro dela. Então cada vai se adaptando à sua criança, então não dá pra generalizar. Só pra gente frisar isso. Mas sim, Carla, infelizmente falta talvez um pouco de orientação, um pouco de tá tudo bem, sabe? Existe tanta cobrança sobre os pais de que teu filho tem que andar com tantos anos, teu filho tem que falar assim, teu filho tem que ser inteligente, teu filho tem que ser isso, teu filho tem que ser aquilo, que é um fardo tão pesado que aí os pais acatam e falam, ok, tem que ser isso, e aí eu começo a cobrar a minha criança por isso, né?
É por isso que nós temos a questão do pensamento que antecede ao nascimento, se ele é saudável ou não. Nós vamos ter um pensamento que antecede ao nascimento da criança, adoecido, quando eu não permito que aquela criança seja o que ela quiser. Sabe? Que ela tenha a profissão que ela queira, que ela leve o tempo que ela precisar. Se ela for levar 10 anos em uma faculdade, tá tudo bem. Se ela for demorar... se ela for desfraudar, por exemplo, com 2 anos e 5 meses, com 2 anos e 6 meses, tá tudo bem, ainda não quer dizer que ela tenha um problema ou coisas do tipo, sabe? Hoje em dia, por exemplo, existem grupos de WhatsApp de mães que se unem para trocar informações. Acho isso muito legal até um ponto. Existe um ponto que é prejudicial quando eu começo a comparar meu filho com o da minha colega. Quando eu passo a dizer, mas tem o mesmo tempo de idade, de meses, supor assim, crianças com 2 anos de idade, né, com 24 meses. Então vamos supor que com 1 ano e 10 meses, a primeira criança já tá desfraldada, a criança da amiga. Né? E aí eu começo a olhar pro meu filho e falar assim, será que tá alguma coisa de errado? Né? Porque a dela já não usa mais. Será que eu tô fazendo algo errado? Entendem? Aonde é o perigo de eu comparar uma criança com a outra? Quando é pela troca de informação e pelo auxílio, ok, o problema é a comparação, né? Por quê? Porque uma criança que vai iniciar esse processo de desfraude, fisiologicamente, o controle dos esfíncteres começa a partir dos 2 anos de idade. Pode ser que uma criança adquira um pouquinho antes ou um pouquinho depois. Isso não significa que ela tenha uma doença. Isso não significa que ela tenha alguma síndrome, sabe? Tô tirando, claro, por exemplo, tô tirando todo o conteúdo fisiológico, né? Tô falando de conteúdos emocionais. Foi lá, fez todos os exames, tá tudo ok, mas não aconteceu, né? Então, para tudo na vida, meu filho tem déficit de atenção, meu filho tem hiperatividade, meu filho tem isso, meu filho tem aquilo. Hoje em dia existe um excesso, né, de diagnósticos que não tem necessidade. Vamos ouvir essa criança, vamos entender o que está acontecendo, né? Não é por acaso que surgiu isso, não. Tudo tem um porquê. Exatamente, Carla. A Adriana colocou, nossa, eu não sabia disso tudo, mas minha infância foi super difícil e minha mãe não aceitou bem. Não me aceitou bem, né? É justamente por isso que a gente busca uma análise, sabe? Que a gente busca uma psicoterapia. Por quê? Porque não tem como, por exemplo, às vezes eu vejo não só... Às vezes a gente vê normalmente, né, nas mídias sociais, pessoas dizendo pra gente buscar a cura, né? E esse tipo de psicanálise que eu trabalho não trabalha com a cura, não existe curado do que você tá sentindo, né? Existe aprender a conviver com isso, que é diferente. Por quê? Porque cura eu entendo que é como eu tirar isso de mim, né? Então assim, não tem como a gente desviver, tirar tudo que você viveu. O que acontece é que num processo de análise, você vai aprendendo a se ouvir, entendendo o que gerou esse sintoma, né, da onde isso surgiu e como lidar com ele a partir de agora. Como fazer com que ele não me impeça de caminhar, com que ele não me impeça de viver, né? Mas é só eu entrando em contato com essa dor. Agora, se isso para você é muito difícil, busca uma ajuda profissional. Não sei que sintomas você apresenta, ou se apresenta ou não, enfim, não precisa expor aqui, né? A gente não precisa expor conteúdos privados. Mas, enfim, vocês entendem o que eu quero dizer? Né? Tanto uma criança quanto um adulto necessitam de cuidados quando, infelizmente, o ambiente não pode suprir isso, né? Aí eu vou buscar uma ajuda profissional. Bruna, olá. Como você faz com adolescentes quando você fala com o responsável? Sim, Bruna, boa pergunta. Bom, como eu estava mencionando, então, eu só vou falar com os pais com crianças até já no início da adolescência, até os 11 anos, né? Porque em psicanálise a gente vai ver a última fase do desenvolvimento libidinal do Freud, que é a fase genital, que inicia a partir dos 9 anos de idade. Então, a partir dos 12 anos de idade, para mim, Jéssica, eu já vou lidar direto com a criança, direto com o adolescente, no caso, né? Corrigindo. Por quê?
porque é uma adolescente, alguém que já pode me expressar de alguma maneira. Então eu já não vejo necessidade de ter o primeiro contato com os pais. Quando eles me procuram por telefone ou vêm pessoalmente, a maioria por telefone, né? Então eles já me falam a queixa e aí eu vou comunicar para essa criança. Como que é tanto da criança quanto do adolescente o primeiro contato, né? Eu preciso me apresentar, eu preciso dizer o que eu faço, eu preciso dizer o porquê eles estão aqui, eu preciso dizer quando eles vão me encontrar, quantas vezes, como vai funcionar, né? Então, esse contrato pré-verbal é feito com ambos no primeiro atendimento. Quando eu vou receber a criança ou adolescente, por exemplo, a criança, aqui no espaço que eu tenho a possibilidade de ter 2 ambientes. Então, eu tenho um ambiente para atendimento infantil e eu tenho um ambiente para atendimento de adolescentes e adultos, que não tem brinquedos, que não tem jogos, né? Do adulto é um divã e 2 poltronas, ok? Como diferenciar qual sala eu vou encaminhar? O adolescente eu vou deixar em aberto. Ele vai poder escolher tanto a sala infantil quanto a de adultos. Por quê? Porque ainda está nessa fase de transição. Então já aconteceu, por exemplo, de adolescentes iniciarem na sala de adulto e depois virem para infantil, porque ainda se cobram por serem adultos, porque há essa questão do é criança, é adulto, né? Dos pais às vezes acabarem hora pedindo uma coisa, hora pedindo outra, e o adolescente fica muito confuso nesse momento. Então, o ambiente é ele quem escolhe. Mas com adolescentes eu não falo com os pais. Qualquer que seja meu paciente, o meu vínculo com ele nunca, em hipótese alguma, vai ser colocado em questão. O que seria colocar um vínculo em questão, seja da criança, seja do adolescente, seja do adulto? Eu me comunicar sozinha com outra pessoa, com um familiar. Então, a partir do momento que eu recebi essa criança no meu consultório, que eu a conheci, eu não falo mais com os pais em particular, apenas se essa criança estiver presente. Porque pode surgir na criança, o que estão falando de mim, né? O que estão criando de mim? O que está acontecendo? E aí todo o trabalho que eu tive eu posso colocar por água abaixo. Isso eu nunca, em hipótese alguma, eu coloco. Por exemplo, pode ter questões de adolescentes, de mães que me procuram porque querem me contar um fato, ou porque querem falar comigo de um assunto, ou porque querem saber o que a criança, o que o adolescente diz, ou o que o adulto diz, enfim. Isso sempre é cortado, sigilo total. Mesmo uma criança, mesmo um adolescente, mesmo um adulto, o que se fala entre a gente, fica entre a gente. É claro que no caso de uma criança, eu vou precisar dar uma devolutiva para os pais, mas nunca vai ser ao pé da letra do que a criança me disse, né? É só algo que realmente vai ajudar, que realmente vai trazer alguma mudança, algum tipo de reflexão no que está acontecendo, se isso é prejudicial ou não. É uma conversa que a criança vai estar presente. Então, o vínculo terapêutico nunca, em hipótese alguma, pode ser colocado em questão, né? Espero ter te respondido, Bruna. Ai, que bom que você tá gostando, Carla. A Carla colocou: doutora, aconteceu com a minha irmã, a filha dela tem 5 anos e estava com um dente mole. A mãe dela tentou tirar a força e não conseguiu. A criança chorou muito. No dia seguinte, a criança foi para a casa dos avós e ela mesma tirou o dente sozinha. Eu fiquei sabendo sobre isso. No entendimento psicanalítico da senhora, o que aconteceu neste caso? Olha, eu vou ficar te devendo essa, Carla. Por quê? Porque são poucas informações, por mais que você deu muitas informações, não tem como eu saber o que aconteceu, porque eu não conheço a criança, eu não conheço os pais, eu não estive lá, então assim, não tem como saber, né? O que é importante a gente saber é que cada criança tem o seu tempo, que cada sujeito tem o seu tempo. Você tem o seu tempo, eu tenho o meu, ela tem o dela, ele tem o dele, sabe? Então é importante que a gente respeite isso, que eu respeite o tempo do outro, né? A gente não precisa aprender no tempo do outro, eu não preciso me desenvolver no tempo do outro, eu não preciso agir no tempo do outro. É por isso que a realidade, ela é tão dolorosa, sabe? Porque eu me deparo com um outro que é diferente de mim, que age, pensa e acredita, né? Então é totalmente diferente de mim. E isso causa o quê? Frustrações, né? Isso causa incômodo. Mais alguma dúvida do pessoal que está aqui sobre o tema?
Bom, vamos ver algumas coisas que eu ainda não falei sobre ludoterapia. Os jogos são diversificados, né? Então, assim, tem materiais que... Aí vai depender muito da queixa, do que está sendo dito, de cada profissional, a estrutura. É importante que o ambiente que você for oferecer, que ele seja do teu agrado, né? Para que você ofereça um ambiente verdadeiro, para que você sinta à vontade. Isso também é importante, independente de estruturas ou não, né? Bom, acho que então por hoje é isso. Não surgiu por enquanto mais nenhuma pergunta a respeito do tema. Ludoterapia, então, só pra gente dar uma recapitulada geral, é a terapia do brincar, é a forma como eu vou atender uma criança através de jogos, de brincadeiras, que é a forma pré-verbal que a criança vai se comunicar, né? Então é possível entender tudo, compreender o que ela sente, o que ela não sente. É claro que tudo isso leva-se um tempo, né? Não tem como em psicanálise eu dizer que uma análise vai durar 3, 4, 1 ano, ou meses, enfim, não tem como definir. Depende do tempo, né, que essa criança, que esse adolescente, que esse adulto vai levar para entrar em contato. Isso, em primeiro caso, é respeitado. O tempo do paciente, a dor dele, né? A Bruna colocou, você costuma usar jogos com adolescentes? Sim. Caso o adolescente escolha esse outro ambiente que é mais descontraído, aí eu utilizo jogos de tabuleiro, às vezes a gente utiliza desenhos, a gente tem a lousa também, né? Recentemente eu fiz essa parede de lousa, então a gente pode utilizar a lousa para desenho, para jogos também, como forca, como chama aquele do xizinho? Da bolinha do X, jogo da velha, algumas coisas a gente pode utilizar a lousa. Aí eu tenho jogo de xadrez, jogo de tabuleiro, enfim, a gente se utiliza de bastante jogos, né? É importante que você goste de jogar aquele jogo, mas não tem um jogo específico, sabe? Se utilize desse, né? São vários, a gente vai criando junto, às vezes a gente faz algum tipo de artesanato, às vezes a gente brinca com argila, que também é bem interessante. Ou às vezes a gente faz um quadro, às vezes a gente faz uma caixinha, uma pintura. Então, para cada um, a gente vai trazendo elementos, né? Que esteja ao seu alcance e que a criança goste também. Mas o atendimento depende muito de cada paciente, mas alguns vai ser misto com fala ou não. Por exemplo, o ambiente que eu ofereço, que é mais infantil, então eu tenho um tapete desses felpudos, algumas almofadas espalhadas. Então tem adolescentes que gostam de se deitar e ficar mais à vontade, aí falam sobre, né? Então depende muito de cada paciente, né? A Carla perguntou sobre o VISC, boa pergunta, porém, em psicanálise nós não se utilizamos de testes psicológicos, né? Então, assim, não me utilizo, eu não faço uso dos testes, por mais que eu poderia fazer, é claro, porque eu tenho formação em psicologia, mas em psicanálise a gente não usa, né? Então, eu não aplico nenhum tipo de testes. Aí fica para outras abordagens da psicologia, mas não em psicanálise, né? Muito obrigada, Bruna, eu que agradeço. O tempo de duração de uma análise. Não o tempo que vai durar o tratamento, mas, por exemplo, cada sessão tem a duração de 50 minutos. Então, para ser psicanálise, eu preciso de um mínimo de uma vez por semana, né? Não tem como eu fazer psicanálise de 15 em 15 dias, uma vez por mês, isso não existe, né? Então, o mínimo é uma vez por semana, para que seja psicanálise. Bom, pelo que eu tô vendo aqui, acho que não temos mais nenhuma pergunta. É isso, então. Então, assim, bem brevemente, né? Claro que, assim, eu tenho conteúdo de ludoterapia, a gente é muito extenso, tem muitos detalhes, tem muitas técnicas, né? Assim, eu dei uma pincelada em tudo para que vocês pudessem ficar um pouco orientados, algumas coisas que outras pessoas poderiam entender, espero que tenha ficado um pouco mais claro. Se alguém tiver interesse, eu faço grupos online de estudos em psicanálise também via Skype. Vocês podem entrar em contato comigo por inbox, eu passo valores e como funciona.
ok? E quem gostou do meu conteúdo e queira me encontrar, vocês me encontram como @depoisdodivã no YouTube, no Instagram e no Facebook. E aí vocês podem acompanhar meu trabalho. E futuramente nós teremos outras lives aqui, eu espero, ok? Então fica aqui o meu muito obrigada, uma boa noite, uma boa semana para vocês. E se surgir alguma dúvida dentro do que eu falei, podem me mandar por inbox que eu tento responder para vocês, ok? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!